Imagine por um instante. E se o segredo para uma vida financeira mais próspera não estivesse em ganhar mais, mas em uma arte sutil de não comprar? Você já sentiu seu dinheiro escorrer, não em grandes gastos, mas em uma miríade de pequenas decisões quase invisíveis? Aquela compra por impulso, o item barato demais para deixar passar, a sensação de que eu mereço. E se eu te dissesse que existe um caminho silencioso e intencional, onde o dinheiro não desaparece na mesma velocidade? No Japão, não se trata de acumular fortunas, mas de dominar a maestria de comprar apenas o que realmente importa. Prepare-se para desvendar os 7 pilares de uma mentalidade que pode redefinir sua relação com o dinheiro e com a própria vida. Antes de tudo, é crucial entender: não se trata de idealizar um país, mas de observar padrões culturais que moldam as decisões diárias. No Japão, a relação com o consumo não é impulsionada por status, impulso ou compensação emocional. Ela se baseia em utilidade, intenção e durabilidade. Essa perspectiva transforma tudo, porque ao mudar o que entra em sua casa, você altera o que sai de sua conta bancária. A primeira coisa que muitos no Japão simplesmente não compram em excesso são roupas. Não por falta de apreço por vestir-se bem, mas por uma percepção quase intrínseca de que o excesso de vestuário não significa liberdade, mas ruído. Um guarda-roupa abarrotado compete por sua atenção, e quanto mais opções, maior o desgaste mental. Em vez de coleções infinitas, há uma repetição consciente. Peças que combinam entre si, que duram mais e são usadas até o fim. Imagine abrir seu armário e sentir clareza, não confusão. Não ter aquele impulso de "não tenho nada para vestir", mesmo com dezenas de peças. Para muitos japoneses, essa sensação não é apenas minimalismo estético, é eficiência mental. Cada peça a menos sobre a qual você não precisa pensar libera um fragmento de energia para outras coisas. E, no final do mês, isso se traduz em dinheiro que não foi desperdiçado. Segunda prática menos comum no Japão é a compra constante de novidade tecnológica por impulso. Isso não implica a ausência de tecnologia. Muito pelo contrário, o Japão é altamente tecnológico. No entanto, há uma distinção fundamental entre usar a tecnologia e ser consumido por ela. Muitos não trocam de celular ou dispositivos apenas porque um novo modelo foi lançado. A troca ocorre por necessidade real, não por estímulo emocional. Pense em quantas vezes você sentiu aquela leve ansiedade ao ver um lançamento, uma atualização, uma versão melhor de algo que já possui. E como, mesmo sem precisar, uma parte de você começa a justificar a compra. No Japão, essa justificativa tem menos espaço. O objeto precisa falhar, não apenas envelhecer, para ser substituído. Isso altera radicalmente a relação com o dinheiro, eliminando o ciclo invisível da atualização constante. A terceira coisa que muitos no Japão evitam comprar com frequência são itens de decoração exagerados e objetos sem função clara. Não há necessidade de preencher espaços vazios com coisas apenas para parecer bonito. O espaço vazio não é visto como falta, mas como respiração. Isso contrasta profundamente com a lógica de muitos ambientes urbanos, onde cada canto precisa ser ocupado, decorado, preenchido. Imagine entrar em um ambiente onde não há excesso de estímulo visual, onde cada objeto tem um motivo para estar ali. Para quem não está acostumado, isso pode gerar uma sensação estranha: silêncio visual. Nesse silêncio, o pensamento se torna mais claro. O consumo deixa de ser uma resposta automática ao desconforto de um ambiente vazio e se torna uma escolha muito mais consciente. A quarta prática, que não faz parte da rotina de consumo no Japão, é comprar comida em excesso ou desperdiçar alimentos. Existe uma relação quase reverente com a comida, como se cada refeição carregasse uma responsabilidade silenciosa. Não se compra mais do que se pode consumir, não se prepara mais do que se vai comer. Isso cria uma disciplina que não é forçada, mas culturalmente enraizada. Observe como isso se conecta com sua vida. Quantas vezes você comprou algo no supermercado, sabendo no fundo que parte daquilo poderia estragar? Ou pediu mais do que precisava e deixou metade no prato? Esse comportamento, à primeira vista, não parece financeiro, mas é. O dinheiro desperdiçado em comida é uma das formas mais visíveis de um padrão maior de excesso. A quinta coisa que muitos no Japão evitam comprar impulsivamente são objetos duplicados ou substitutos desnecessários. Não se compra uma nova versão de algo só porque ela existe. Não se tem 3 ou 4 versões da mesma função. Existe uma espécie de disciplina silenciosa, onde cada objeto precisa justificar sua existência dentro da rotina.
Isso muda completamente a lógica do consumo moderno, onde ter opções se tornou sinônimo de liberdade. Na prática, muitas opções geram confusão, não liberdade. No Japão, a liberdade está menos em escolher entre muitas coisas e mais em não precisar escolher o tempo todo. Isso reduz o desgaste mental e financeiro simultaneamente. A sexta prática menos comum no Japão é comprar constantemente para compensar emoções. Esta é talvez uma das diferenças mais profundas. Em muitos lugares, comprar se tornou uma forma de lidar com ansiedade, estresse, cansaço e frustração. No Japão, embora isso também exista em certa medida, há uma forte cultura de contenção social e reflexão antes da ação. Pense em quantas de suas compras foram, na verdade, uma tentativa de mudar como você se sentia naquele momento. Não era sobre o objeto, mas sobre o alívio temporário. Esse alívio, contudo, é efêmero. E o que resta é a conta. Quando esse padrão se repete, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e se transforma em uma válvula de escape emocional. Este é um dos ciclos mais difíceis de perceber enquanto ele está acontecendo. A sétima coisa que muitos no Japão simplesmente não compram em excesso é a ideia de status através de coisas. Isso não significa a ausência de status social, mas uma forma diferente de expressá-lo. Menos através do que você possui e mais através de como você se comporta, como você trabalha, como você respeita o espaço dos outros e como você conduz sua rotina. Isso altera a lógica da comparação social. Quando o status não está atrelado a objetos visíveis, você deixa de precisar comprar para se posicionar. E quando você não compra para se posicionar, você compra apenas o que faz sentido. Isso elimina uma das maiores fontes de gasto invisível da vida moderna: a necessidade de parecer algo para alguém. Agora que você desvendou os segredos de uma vida financeira mais consciente, a pergunta é: você está pronto para aplicar esses princípios? Comece hoje mesmo a observar seus próprios padrões de consumo. Qual desses 7 pilares você pode começar a transformar em sua vida? Compartilhe nos comentários qual foi a maior revelação para você e como pretende começar a praticar o silêncio do consumo. Sua jornada para uma vida com mais propósito e menos desperdício começa agora. Ao unir essas 7 observações, o padrão se torna claro. Não se trata de o Japão não comprar coisas, mas de não comprar o que não sustenta uma vida mais organizada, leve e funcional. Existe uma filtragem constante entre desejo e necessidade, entre impulso e intenção, entre ruído e utilidade. Talvez o ponto mais importante de tudo isso não seja imitar esse comportamento, mas compreender o que ele revela. O problema não é comprar. O problema é não saber por que você está comprando. Quando falta clareza, qualquer estímulo se torna uma justificativa. Quando há clareza, até o desejo precisa passar por uma espécie de revisão silenciosa. Nesse processo, algo curioso acontece. Você começa a perceber que não era a falta de coisas que o incomodava, mas o excesso de decisões, excesso de estímulos, excesso de pequenas escolhas diárias que drenam energia mental e financeira. Reduzir isso não o torna mais pobre, devolve-lhe espaço. No fim, a pergunta não é se você deveria comprar menos ou mais. A pergunta é: quantas das coisas que você compra realmente constroem a vida que você diz querer viver? Porque se a resposta for pequena demais, talvez o problema não seja o dinheiro que entra, mas o que sai sem você perceber.